A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos na nossa busca incessante pelos valores da educação de espírito, no concurso da mediunidade, essa ferramenta bendita que Jesus nos concede para recuperarmos o tempo perdido, para encontrarmos na comunicabilidade com Jesus o real propósito de ensinamentos, de crescimento, de experiências e de oportunidade de entendimento acerca da continuidade da vida, dessa propriedade natural que todos possuímos, a imortalidade da alma. E a obra que estamos abordando nessa terceira fase de estudos do nosso programa, você já sabe, meu caro ouvinte, é Diálogo com as Sombras. E o autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando a segunda parte dessa obra, já incluindo os manifestantes, portanto, uma catalogação, uma espécie de abordagem de classificação das personalidades que o autor estabelece como as principais, se podemos dizer dessa forma, que se comunicam nas reuniões mediúnicas, que se apresentam diante de nós. Então, conhecer esses caracteres, essas personalidades, esses indivíduos do mundo espiritual com suas características, torna-nos mais preparados, mais vigilantes, mais qualificados para sermos mais úteis nas mãos da espiritualidade superior, porque o trabalho é de Jesus. E junto à espiritualidade amiga, nós realizamos as reuniões mediúnicas em local adequado, sempre sério no propósito do grupo, na união dos amigos que se reúnem para acolher, para amparar, para fortalecer e também para aprender bastante, meu caro ouvinte. Estamos no capítulo 17 dessa obra. Hoje vamos abordar o religioso, que é mais uma condição apresentada na classificação de Hermínio Miranda de mais um indivíduo que podemos considerar como sendo generalizado nesse sentido. É impressionante a elevada participação de transviados religiosos no trágico e doloroso desfile de espíritos em lamentável desequilíbrio nas sessões de desobsessão. Então, estamos falando dos religiosos que só apresentam aparência, só a vestimenta, somente o título, mas não traz os recursos de renovação em seu coração. Multidões de esprelados debatem-se no mundo póstumo, em angústias e rancores inomináveis, que se arrastam às vezes pelos séculos. Apresentam-se quase sempre como zelosos trabalhadores do Cristo, empenhados na defesa da sua igreja. São argutos, inteligentes, agressivos, violentos, orgulhosos, impiedosos e arrogantes. Parece terem frequentado a mesma escola no além, pois costumam trazer os mesmos argumentos, a mesma teologia deformada, com a qual justificam seus impulsos e sua tática. Têm os seus temas prediletos, como a cena da expulsão dos vendilhões do templo, que invocam como exemplo de que a violência é às vezes necessária e justificável, esquecendo-se deliberadamente das motivações daquele gesto. A vergonhosa comercialização das coisas sagradas
e a indústria do sacrifício de pobres animais inocentes. O gesto não é gratuito, nem fica sem explicações. Então, vamos raciocinar um pouco sobre isso. Será que todo aquele que se estabelece como religioso, que tem um título de uma religião, pode entrar no reino dos céus? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. É do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, sob o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Item 6. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que prudente, que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, e também Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Então é exatamente assim, meu caro ouvinte. O título de uma religião, a roupagem que se apresenta desta ou daquela forma, no título da mesma religião, não leva diretamente nenhum espírito, como por uma concessão divina, ao reino dos céus. Jesus está nos ensinando que é preciso fazer a vontade do Pai. Então buscar o exercício do bem, buscar a coerência perante a própria consciência, ouvir a voz do coração, vivenciar os valores, esforçando-se todos os dias na condição de ressignificação de valores, na possibilidade da reforma íntima que vamos realizar buscando este reino, e não simplesmente por ser religioso. E Hermínio de Miranda continua. Ao mesmo tempo, escreve Mateus, no capítulo 21, versículo 13. Os instruía dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. A esse comércio vil estavam associados os próprios sacerdotes. Muitos daqueles cambistas e negociantes não passavam de meros testas de ferro dos donos da verdade e do dinheiro. Emmanuel informa em Paulo e Estevão, ele se refere aqui à obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo autor Emmanuel, é um best-seller da doutrina espírita, Paulo e Estevão, que Zacarias, o protetor de Abigail, conseguiu, mediante influência de certo Alexandre, parente próximo de Anás, incluir-se entre os negociantes privilegiados, que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Então, os religiosos desorientados invocam também outras passagens, bem escolhidas a seus propósitos, como aquela em que o Cristo declara que não veio trazer a paz, mas a espada, em Mateus capítulo 10, versículos 34. Kardec tratou dessas questões no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo,
ao qual deu o título de estranha moral. Ainda comentaremos tais problemas quando cuidarmos especificamente das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho de desobsessão. Então, o que fazem esses religiosos, sacerdotes falidos no mundo espiritual? Eles querem trazer aparência e julgar que a interpretação ao pé da letra do Evangelho possam levar às condições favoráveis para se beneficiarem dos argumentos e manterem essa estrutura ilusória de vida de interesses, de comércio, enriquecendo-se ou buscando as sensações, os vícios e, portanto, julgando-se superiores falsamente. O grande problema desses queridos companheiros desarvorados é o poder. Então aqui, Hermínio de Miranda nos deixa bem claro o que vai por trás de toda essa postura falsa de apresentação e interpretação equivocada do Evangelho. O que eles querem é manter o poder. Quase sempre exerceram, nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, posições de mando e destaque. Estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmos, pois tudo se permitem, desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constituem equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual, mantendo estreito intercâmbio, porque também se revezam no poder, aqui e lá. E por isso suas organizações sinistras e implacáveis parecem eternizar-se no comando de vastas massas humanas, encarnadas em desencarnadas. Então não nos permitamos a esse foco ilusório, de que pelo fato dessa situação se arrastar por muito tempo, não só pelos encarnados, como também pelos desencarnados, não significa que isso perdurará para sempre, porque é impossível viver sem Deus na essência, é impossível viver de forma incoerente perante a própria consciência. Não se pode buscar indefinidamente as manifestações e conexões com os valores terrenos e vivenciá-los agora desencarnados. É uma questão de tempo para que esses irmãos aceitem o acolhimento, aceitem que estão sofrendo muito e que toda essa ilusão que vivem e buscam não vão resultar em condições de plenitude e realização pessoal. Vamos continuar raciocinando sobre os religiosos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje iniciamos o capítulo 17 desta obra, que trata-se dos religiosos, e que você está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, capítulo após capítulo, em que estamos abordando os manifestantes das reuniões mediúnicas. Hoje temos a participação do internauta. Participação do internauta. São os queridos companheiros Marcelo Mendonça Liz e Lucimar Nunes da Costa, da Piedade do Rio de Janeiro. Ela diz: boa tarde, amigos e irmãos dessa rádio que amo muito e que muito me auxilia, eu e ao meu marido Marcelo Mendonça Lins. Uma pergunta para Moisés Santos no programa Mediunidade e Obsessão. Moisés, os espíritos que são recrutados nas falanges do mal são aqueles que se comprazem em fazer o mal?
mas como sabemos, se um dia se libertarão das trevas. Muito obrigado, queridos amigos, pela sua participação, aos queridos companheiros que acompanham os estudos das obras da mediunidade, da obsessão, através do livro Diálogo com as Sombras. Então, meus queridos, esses irmãos são recrutados porque assim se permitem, porque encontram ressonância e condições de acolhimento inferior nos seus propósitos escusos, de interesses materialistas que vivem. Então são desencarnados que ainda vivem como se estivessem como encarnados, mas não estão mais encarnados. Então precisam das conexões dos processos obsessivos para sugarem, vampirizarem e sentirem as necessidades que criaram para si mesmos. Então realmente eles se comprazem no mal, sabem que estão fazendo essa escolha, mas o mal não é para sempre, porque é impossível viver em confronto com a própria essência, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e portanto não é possível manter-se posicionado indefinidamente no mal. Por isso que todas as pessoas são conversíveis, e é por isso que a doutrina vem nos ensinar que todos aqueles que se manifestam, e todos nós espíritas que buscamos o espiritismo, podemos ser pessoas melhores. E como saber se um dia vão se libertar das trevas? Quando encontrarem o tédio do mal, o cansaço, a falta de sentido para viver, a incompatibilidade de suas vidas perante a própria consciência, e então despertam em arrependimento, em remorso, em ressignificação de valores, e pedem para reencarnar e reiniciar todo um processo de reestruturação educativa de espíritos, e que Jesus disse: nenhuma ovelha ficará perdida, e quando eu for levantado na cruz, todos serão atraídos para mim. O que significa, Lucimário e Marcelo? Todos um dia vão despertar para a luz. Muito obrigado pela participação. E Hermínio Corrêa de Miranda continua em seu capítulo. O intercâmbio à noite, quando se acham parcialmente libertos, os encarnados, é intenso. Realizam-se reuniões para debate, estudo e planejamento. André Luiz nos dá uma pequena amostra dessa atividade em Libertação. Então aqui o autor está se referindo à obra Libertação, que é a 10ª obra na sequência da vida no mundo espiritual por André Luiz, e ele se refere ao capítulo Observações e Novidades. Não mediste ainda, diz Gúbio, o instrutor. Gúbio é um espírito de alta esfera superior e que está como aquele que vai instruir André Luiz para libertar a encarnada Margarida de um processo obsessivo. E ele tem o planejamento de encontrar com o líder das trevas, que é Gregório XIII. A extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então eles entraram nos umbrais da Terra para encontrar uma possibilidade de agendamento a uma visita ao chefe das trevas. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então veja o trabalho de Jesus, que nós não nos damos conta, que é sempre de estar apostos, vigilantes,
para que o mal não exerça toda a sua extensão do seu planejamento. Porque a lei de causa e efeito, a lei dos fluidos de sintonia. Então, se alguém pensa no mal, Deus já sabe. E esse mal não vai atingir aqueles com os quais estejam protegidos, ligados a um propósito do bem, que têm um compromisso do amor, com o mesmo propósito do Cristo, do Evangelho. Então, desenvolve a religiosidade, que é diferente de ser religioso. A religiosidade é o conjunto de entendimento que nós adquirimos pelo entendimento doutrinário da religião que abraçamos. Então é o quanto nós nos esforçamos, o quanto vivemos, o quanto estabelecemos por esse entendimento. Então é assim que nós vamos conseguir estabelecer uma ligação direta com o propósito do Cristo e mantermos-nos isentos dessas investidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do Livro da Esperança, no seu capítulo 77, sob o título Espiritismo e Nós, é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus, João, capítulo 14, versículo 15. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 17. Todas as religiões mantêm retiros e internatos, organizações e hierarquias, para a formação de orientadores condicionados, que lhes exponham as instruções, segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros e discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita,
No entanto, se nós, os espíritos encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho, e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Emmanuel para todos os nossos corações, meu caro ouvinte. Vamos refletir bastante sobre essa mensagem. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para o bem e que fique conosco hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.